pessoal! Na aula de hoje a gente vai entender o capítulo 8, começar a entendê-lo na verdade. E nós vamos começar a entender hoje sobre as funções químicas. Aqui na primeira imagem vocês podem ver essa imagem de vários limões. E o limão nada mais é do que uma fruta que apresenta como característica um sabor muito azedo e é classificado no grupo das frutas cítricas. E é também classificado no grupo dos ácidos, porque ela tem a presença do ácido ascórbico, que a gente chama de vitamina C, e também a presença do ácido cítrico, tá? Alguns ácidos não são fabricados naturalmente, na verdade são sintetizados em laboratórios, e alguns a gente pode fazer uso deles naturalmente, porque na natureza a gente tem uma quantidade muito grande de substâncias, cada uma com um tipo de sabor diferente. Mas afinal, o que é uma função química? Quando eu estou falando de uma função química, eu estou falando da característica singular, da característica específica de um grupo de substâncias, que eles vão ter em comum algumas propriedades semelhantes. Isso porque eles vão ter átomos em comum em sua forma. Lembre-se que a gente já aprendeu o que são os átomos, que os átomos têm uma estrutura básica, que a gente vai ter os nêutrons, vamos ter os prótons, vamos ter os elétrons, e que algumas substâncias, alguns elementos químicos, eles vão ter características em comum. Basicamente, quando eu falo das funções químicas, eu tenho os seguintes grupos principais. Eu tenho um grupo daqueles que vão apresentar a função de ácido, aquele que vai apresentar a função de base, função de sais e a função de óxidos, tá? Dependendo da característica que ele apresenta, do tipo de propriedade e de que forma ele é utilizado no nosso dia a dia ou até mesmo para a fabricação de alguns outros elementos. Como eu disse para vocês, hoje a gente não vai estudar necessariamente todos os grupos. Nós vamos começar pelo grupo dos ácidos, que uma das grandes características desse grupo é a presença do elemento químico hidrogênio ligado a metais. E o exemplo que a gente tem aí é o ácido clorídrico, tá? Que ele está presente naturalmente no nosso estômago, que vai auxiliar no processo de digestão, mas que em alguns momentos esse nível de acidez pode estar muito alto e a gente precisa fazer a ingestão de antiácidos para tentar baixar esse nível, tá? E o outro caso que a gente tem aí é o ácido acético, tá? O ácido acético ele pode ser comprado em laboratórios, pode ser comprado também em alguns estabelecimentos próprios, mas eles precisam necessariamente ter uma autorização para que ele possa ser comprado assim, da maneira que ele está apresentado aqui, na maneira pura. Mas o ácido acético eu encontro em alguns produtos que eu utilizo sempre no meu dia a dia, como é o caso do vinagre. Aqui, um outro ácido que a gente tem, o ácido ascórbico, como eu comentei com vocês, eu posso encontrar, por exemplo, no grupo das frutas cítricas, como laranja, como limão, como lima, tá? Outro exemplo que eu tenho de ácido para vocês é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele é um composto químico que eu também não posso comprar sem que eu tenha uma finalidade específica, tá? Porque se ele não for manuseado corretamente, podem acontecer alguns acidentes, tá? Se tiver contato com a pele, pode queimar a pele de tão forte que ele é. Por isso que é importante que geralmente quando as pessoas vão fazer uso de ácidos, qualquer tipo de manipulação, elas estejam devidamente equipadas com luvas apropriadas e também fazendo uso de jalecos, tá? E quando a gente fala um pouquinho aí sobre os ácidos, é importante a gente entender também que uma característica que eles apresentam é a característica de conseguir conduzir corrente elétrica se estiver em solução aquosa, tá? Aí no livro de vocês até tem uma imagem que apresenta uma solução ácida, e essa solução ácida, dependendo do tipo de fio que for ligado, ela pode gerar energia suficiente para ligar, por exemplo, uma lâmpada, tá? E a explicação para que isso aconteça é que os ácidos, como eu já falei para vocês, eles são substâncias que são formadas por átomos de hidrogênio e de substâncias a metais. Quando acontece esse encontro desses dois tipos de elementos, eles podem resultar em um tipo de energia elétrica, tá? E, continuando aí, existe uma forma de eu tentar saber
o quão ácido é o elemento ao qual eu estou me referindo, tá? E para isso eu vou utilizar o que eu chamo de escala de pH. A escala de pH, ela me indica se eu estou utilizando um elemento que ele é mais ácido, se é um elemento neutro ou se ele é um elemento básico. Na próxima aula eu vou inclusive apresentar para vocês uma forma bem simples de a gente conseguir caracterizar qual tipo de pH fazendo uso de uma substância do dia a dia, tá? Então, o que eu tenho que entender aí nessa escala de pH? As coisas naturalmente apresentam um certo tipo de nível, tá? E esse nível ele pode ser modificado dependendo da mistura que eu faço. Então, aqui o que eu tenho que entender? Que eu tenho uma escala que ela vai de 0 a 14. Quanto mais próximo do zero eu estiver, eu estou falando de uma substância que ela é mais ácida. Quanto mais longe do zero, mais próximo do 14, a chance dela ser ácida é praticamente nula, porque ela vai se tornar, então, básico. Então, de 0 a 6 eu tenho a substância ácida, tá? Quando eu tenho 7, eu tenho uma substância que ela é neutra, e acima de 7, eu tenho uma substância que ela é básica. Alguns exemplos aí para vocês entenderem. Por exemplo, a bateria ela tem o pH 0, o ácido estomacal tem o pH 1 e o limão tem o pH 2. Então, em comparação a um limão, o ácido que nós temos naturalmente no nosso estômago ele é muito mais ácido do que o de uma fruta cítrica, tá? A soda também é um tipo de exemplo de elemento ácido. O tomate também da mesma forma, mas percebam que o nível de acidez do tomate é bem menor do que o nível de acidez do limão, que se apresenta muito mais ácido, já que ele está mais próximo do zero. O café também é ácido, tá? Tem um pH aí de 5. Por isso que pessoas que apresentam problema de gastrite, por exemplo, elas têm que fazer um controle da sua alimentação e evitar bebidas como a cafeína e também como frutas cítricas, tá? Ter todo um cuidado. E até o leite também, ele tem um pH aí aproximado de 6, tá? A água, ela deve apresentar um pH neutro. E lá para o pH básico, vocês vão encontrar, por exemplo, o comprimido estomacal. Lembra que eu falei para vocês, o antiácido, quando eu tiver com esse nível de acidez de uma forma que eu não suporte, tá? O sabonete também apresenta um nível básico. Então, essa questão da escala de pH, na próxima aula eu vou mostrar para vocês de uma forma bem visível como que eu consigo visualizar essa escala de pH, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Primeiro, para que a gente entendesse quais que eram os tipos de ácidos e para a gente entender também quais são as características principais de cada tipo de ácido. Por exemplo, quando eu falo do ácido sulfúrico, ele é altamente perigoso porque ele pode ser muito corrosivo, pode provocar problemas até mesmo na pele. Já quando eu falo do ácido clorídrico, ele funciona como um reagente e eu vou encontrar ele mais no material de limpeza, como a água sanitária, por exemplo. E o fluorídrico eu posso encontrar, pode ser útil, na verdade, para que eu faça gravações em vidros, tá? E a característica dele é justamente de corroer vidros, por isso que ele pode ser utilizado para gravar algumas coisas que eu precise em um determinado tipo de vidro. E o ácido acético, que é o vinagre, por exemplo, eu posso utilizar na forma de tempero. Posso encontrar no vinagre, posso encontrar na maionese também. Então é isso, gente, e até a próxima.